Olá, meu nome é Ana Carolina, eu estudo na Semestral C, na UPAP-CDE, e nesse vídeo eu vou falar sobre a Síndrome de Gilles de la Tourette, ou mais conhecido como Síndrome de Tourette e abreviado como ST. Para entendê-la, primeiro preciso saber o que é um tique. Quando um movimento ou uma vocalização, como um piscar de olhos ou um pigarro, que são considerados comuns, se tornam algo sobre o qual você não consegue controlar, repetitivo e frequente, isso é um tique. Ou seja, o tique é um comportamento comum que é feito de uma maneira isolada e descontrolada. Esse tique pode ser controlado por um curto período de tempo, mas você apenas o adia e em algum momento vai precisar satisfazê-lo, vai ter a urgência de satisfazê-lo e sentir um alívio. E muitas vezes, quanto mais tempo você segura, maior a intensidade dele quando vem. Então, a síndrome de Tourette ocorre quando há múltiplos tiques em uma só pessoa, normalmente sendo tiques tanto motores quanto vocais, que se manifestem antes de se completar 18 anos e que precisem estar se manifestando há pelo menos um ano para haver o diagnóstico. Porque existem tiques passageiros que duram menos tempo que isso e passam sozinhos. Existem alguns tipos de tique que não são tão comuns, porém que afetam com mais intensidade a vida de uma pessoa. Isso porque ela está mais propensa a ser julgada pelas outras por conta desse comportamento fora de hora sobre a qual ela não tem controle, principalmente em momentos de nervosismo, onde normalmente há uma intensificação desses tiques. E que tipo de alterações no sistema nervoso central as pessoas portadoras da síndrome de Tourette possuem? Essa é uma pesquisa que ainda está em andamento e que possui estudos em diversas áreas diferentes. Por meio da tomografia cerebral centralizada, é possível observar que os portadores da ST possuem o putamen direito maior do que o esquerdo, o que é o contrário do comum. Por meio das tomografias de emissão, nota-se que há hipometabolismo e hipoperfusão em regiões do córtex frontal e temporal, havendo alterações no circuito córtico-estriado talâmico. Estudos não concluídos buscam descobrir se a presença de anticorpos monoclonais contra antígenos de membrana de linfócitos B, o D817, estaria relacionado a um subtipo de TOC, o que definiria fatores autoimunes pós-streptococcus no TOC e na síndrome de Tourette. Caso seja observado em estudos posteriores, isso pode ser o primeiro marcador genético em transtornos psiquiátricos. E por fim, a principal hipótese neuroquímica estudada envolve a hiperatividade dopaminérgica, uma vez que os neurolépticos são capazes de diminuir consideravelmente os tiques, enquanto os estimulantes aumentam os mesmos. Nota-se também a exacerbação dos tiques quando há uma alta nos hormônios gênero específicos, como por exemplo, testosterona e estrogênio. Deve-se ter conhecimento de que até o momento não existe uma cura para a síndrome de Tourette, mas existem meios para aliviar os sintomas, que são os tratamentos farmacológicos e os tratamentos psicossociais associados. Esse tratamento é feito após uma avaliação dos tiques, quanto à sua localização, frequência, intensidade, complexidade e interferência no dia a dia, bem como uma avaliação minuciosa em todos os ambientes sociais do paciente, a fim de ter um julgamento criterioso quanto à necessidade ou não de medicação. Apenas 60% dos casos de Tourette requerem um tratamento farmacológico e ainda assim utilizam-se as menores dosagens possíveis. Os medicamentos utilizados normalmente são os neurolépticos, que são antagonistas da dopamina e que eu citei anteriormente quando falei sobre estudos que envolvem hiperatividade dopaminérgica. Quanto aos tratamentos psicossociais, eles incluem a psicoterapia de insight, que ajudam a estabelecer uma conexão entre os sintomas e os conflitos psíquicos subjacentes, bem como incluem a orientação dos pais, familiares, professores e demais pessoas do convívio, as informando sobre o que é a doença, as características e como lidar com aquela pessoa. Uma pequena curiosidade é que existem vários artistas que possuem a síndrome de Tourette.
Entre eles estão a Billie Eilish, que é uma cantora e compositora norte-americana, e André Bragantini, que é um automobilista brasileiro. Então, esse foi o vídeo, espero que eu tenha deixado informações úteis sobre a síndrome de Tourette, e a seguir eu vou deixar as referências que eu usei.